Boa noite. Seguindo com a leitura do livro Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal. Professor Augustinho Paludo. Estamos trabalhando o assunto princípios orçamentários, tema muito cobrado em concursos públicos. O concurso do Tribunal Superior Eleitoral para o cargo analista administrativo cobrou algumas questões sobre princípios orçamentários. Trabalharemos essas questões. Seguindo, próximo princípio. Princípio da especificação, especialização ou discriminação. Essa regra opõe-se à inclusão de valores globais, de forma genérica, ilimitados e sem discriminação. Não pode haver a inclusão de valores globais, ilimitados, sem discriminação na lei orçamentária anual. Por exemplo, para os gastos previdenciários, 10% do produto interno bruto, inadmissível. Podemos imaginar esse exemplo rudimentar. Não pode. Valores globais, não. Valores ilimitados, não. Valores sem discriminação quantitativa não podem ser incluídos na lei orçamentária anual. É proibido ainda o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Esse princípio está consagrado no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei nº 4.320 de 1964. Na lei de orçamento, a discriminação da despesa far-se-á, no mínimo, por elementos. Parágrafo 1º. Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins. Na lei de orçamento, a discriminação da despesa far-se-á, no mínimo, por elementos. Discriminação da despesa, especificação, discriminação. Também encontra amparo legal no artigo 5º da Lei nº 4.320, de 1964. A lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. São as relativizações ao princípio da discriminação. 1. Primeira exceção. Primeira relativização do princípio da discriminação. Artigo 20, parágrafo único da Lei nº 4.320, de 1964. Os programas especiais de trabalho, que por sua natureza não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa, poderão ser custeados por dotações globais, classificados entre as despesas de capital. Programas especiais de trabalho, que por sua natureza não possam ser discriminados. São exceções que são trazidas pela lei. Os programas especiais de trabalho, que por sua natureza não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa,
Esses programas especiais de trabalho poderão ser custeados por dotações globais, classificados entre as despesas de capital. É uma exceção trazida pela lei. 2. Outra relativização trazida pela lei. Artigo 5º, inciso 3º, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da reserva de contingência, que é uma dotação global para atender a passivos contingentes e outras despesas imprevistas. Vamos ao conceito de reserva de contingência. O que é reserva de contingência? Reserva de contingência. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas da lei de responsabilidade fiscal, conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinada à reserva de contingência ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, calamidades públicas, chuvas torrenciais destruindo cidades. Aciona-se a reserva de contingência, seguindo com o conceito. Segundo o portal do Congresso Nacional, reserva de contingência é dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais. 3 modalidades de créditos adicionais: suplementar especial e extraordinários. Extraordinários para calamidades públicas, por exemplo. Atendimento de emendas parlamentares, de passivos contingentes e de outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Reserva de contingência é dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais. Atendimento de emendas parlamentares, de passivos contingentes e de outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Reserva de contingência e os programas especiais de trabalho, que por sua natureza não podem ser discriminados, são as relativizações ao princípio da discriminação. Avançando para o fim. Reforça esse princípio da discriminação o contido no artigo 5º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda consignar na Lei Orçamentária Anual crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Quantificação dos créditos orçamentários. Alguns autores citam como princípio a quantificação dos créditos orçamentários, amparados no artigo 167, inciso 7º da Constituição Federal de 1988 e no artigo 59 da Lei 4.320 de 1964. Ocorre que, quando se faz a especificação e discriminação, obrigatoriamente os créditos estão sendo quantificados.
Dessa forma, a quantificação tanto pode ser cobrada dentro deste princípio da especificação, especialização, discriminação, ou como princípio separado, princípio da quantificação dos créditos orçamentários, cuja finalidade é vedar a concessão de créditos ilimitados. Valores globais, sem discriminação, não pode. Próximo princípio, princípio da não afetação e da não vinculação de receitas. Mas será assunto para um próximo vídeo. É isso. Amém. Que alegria é poder ler o livro do professor Augustinho Paludo. Um gênio.